início à audiência pública referente à Lei Orçamentária 2026. Agradecemos a presença dos vereadores Everton Toto, vereador Marquinhos e o vereador Paulo César, os demais presentes e aqueles que nos assistem online. O orçamento de 2026. Previsão da receita, 497.365. Da despesa, 452.258. E reserva do Fundo Previdenciário do RPPS, 45.107. Agradecemos a presença do vereador Tiago Braçudin. A despesa menor porque o Fundo Previdenciário RPPS ainda está em capitalização e aí nós temos uma reserva orçamentária, ou seja, por enquanto se arrecada mais do que as despesas. Receita para 2026. Receita do Executivo. Dos tributos municipais, 93.405. Contribuição da iluminação pública, 5.565. Receita patrimonial, sendo a maioria aqui rendimento de aplicação financeira, 13.352. Receita de serviços, 912.000. Das transferências correntes, 275.617, sendo mais as transferências da União, do Estado e transferências do Fundeb. Operações de crédito, 400.000, seriam para ter previsão de conclusão de 4 obras. E transferência de capital, 10 milhões, que seria do programa Asfalto Novo Vida Nova. Total das receitas do Executivo, 401.258. Do regime próprio de previdência, o FUNPREV. Receita de contribuições, contribuições dos servidores, 18.132. Receita patrimonial, o rendimento de aplicação financeira dos recursos do fundo, 36.330. Outras receitas correntes, 16.729. Aqui, basicamente, é o aporte periódico, né? Essas aqui seriam as receitas do aporte e da compensação financeira entre os regimes previdenciários. Receita interorçamentária é a contribuição patronal do Executivo e da Câmara para o regime próprio. 24.916, um total de 96.107. Agradecemos também a presença da vereadora Rosângela. Consolidado. Tá? Então, o total da receita consolidada para o ano. Receita total, 497.365.000. Aqui nós temos os tributos municipais, receitas de contribuições que altera, que aqui é a contribuição da iluminação pública somada com a contribuição dos servidores, 23.697. Receita patrimonial consolidada, 49.682. Outras receitas correntes, 18.736. E as demais, né, são as mesmas receitas que nós vimos do Executivo. No gráfico, nós temos a receita por fonte. Dos tributos municipais, 23% das receitas do município, ou seja, as receitas do Executivo. 23% do total das receitas seriam os tributos municipais. Contribuição da iluminação pública, 1%. Receita patrimonial, 3%. Das transferências correntes, 69% do total das receitas. Outras receitas correntes, 1%. E transferência de capital, 3%. Então, a dependência ainda do município de receitas transferidas da União, do Estado e do Fundeb.
Do regime próprio de previdência, o FUNPREV, 19% são as contribuições dos servidores da Câmara e do Executivo. Receita patrimonial, os rendimentos da aplicação financeira, 38% do total da receita. Outras receitas correntes, o aporte periódico que o município e a Câmara pagam para o Fundo Previdenciário e a compensação financeira entre os regimes, 17%. Então, por enquanto, o Fundo Previdenciário ele ainda tem um saldo positivo na compensação entre os regimes. Ou seja, ele recebe ainda mais do INSS, das aposentadorias, o tempo que contribuiu para o INSS, até para o Estado, para outros regimes, ele está recebendo ainda positivo. Né? Com o tempo, né? Mais tempo de contribuição para o Fundo Previdenciário, né? E menos para o INSS, isso vai reduzindo esses repasses, então, essa compensação entre os regimes. E a receita interorçamentária, a contribuição patronal da Câmara e do Executivo, 26% do total das receitas. As receitas consolidadas. Então, consolidando as receitas, 19% são os tributos municipais. Receita de contribuições, que somando eliminação pública e contribuição dos servidores, 5%. Receita patrimonial consolidada do fundo e do município, 10% do total da receita. 55% são receitas das transferências correntes, 4% outras receitas correntes. A contribuição patronal da Câmara e do município, 5%. Transferência de capital, 2%. A evolução das receitas aqui do Executivo. Então, de 2016 a 2026. Então, aqui é a receita total, receita corrente e receita de capital. Então, o total das receitas. Então, nós vemos aqui a evolução da receita. 2017 foi 0,43% a mais que 2016. 2018 foi 10,26% a mais do que em 2017, 2019, 11%, 2020, 3,26%, 2021, 10,8% a mais que 2020, 2022, 27,22%, 256 milhões em 2021, 325 milhões em 2022, 2023, 9,60 a mais que 2022, 356 milhões 993 mil. 2024, 10,26%. Tá? Então, 2023, 2024, aqui nós temos as operações de crédito. Foi onde mais entrou recurso, principalmente do Finisa. Então, esse aumento aqui mais de 2023, 2024. 2025, o que está previsto aqui para 2025, 1,53 menos que 2024, por conta da previsão das operações de crédito, que é menor, apenas 18 milhões de Finisa aqui para 2025, e para 2026 seria 3,52% a mais. Então, o que nós vemos na nossa receita é que ela é bem oscilante, né? Mas nós temos uma média. Tá? Então, a nossa média estaria em mais ou menos 10% ao ano. Das receitas do Fundo Previdenciário. Tá? Então, 2017 foi 4,86% a mais que 2016. Tá? Então, se nós pegarmos aqui 2016, 43 milhões 833. Em 2023, 100 milhões 236. Tá? Então, aqui, durante o ano. 2018 já foi menos 7,67% do que 2017. 2019, 39,30% a mais que 2018. 2020, 9,55% a mais. 2021, menos 20,27%. 2022, 75,645 milhões, 46,48% do que 2021.
Aqui são algumas oscilações dos rendimentos da aplicação financeira. Aí nós temos 2024, 2025, que nós já temos já um crescimento das taxas de juros e aumenta, então, os rendimentos. 2024, a arrecadação foi 90.105, menos 10,11%. 2025, a previsão está menos 3,04 do que o arrecadado em 2024, 87.370. Para 2026, então, para retornar um pouquinho, previsão de 10% a mais do que 2025. 96.107 é a previsão para 2026. Consolidado. Então, nós temos aqui as realizadas. 2021, 401.360, 30,45% a mais que 2021. 2023, 13,92% a mais que 2022, 457.230. 2024, 483.715, 5,79% a mais. 2025, a previsão menos 1,81% do que o arrecadado em 2024, mas aqui nós temos efeitos das operações de crédito, do FINIS aqui. Para 2025, a previsão foi bem menor do que realizada, apenas 18 milhões. E 2026, 497.365, 4,72% a mais do que o previsto para 2025. Então, nós temos por base sempre que é 5% de um ano para o outro, só que aqui, como tem os efeitos das receitas de capital, ele distorce. Então, aqui nós temos aqui no próximo aqui as receitas, a evolução das receitas correntes do município, tirando as receitas de capital, para ver o comportamento aqui daquelas receitas contínuas. Então, de 2016, receita arrecadada 180.755, para 2024, 349.992.000. Então, de 2016 para 2023, o aumento que nós tivemos nas receitas. Aí nós temos 2017, 2,95% a mais que 2016, 2018, 6,91%, 2019, 8,60%, 2020, 2,28%, então 213 milhões em 2019, 2020, 218 milhões. 2021, já um crescimento de 15,85%, 2022, 23,26%, 2023, 8,89% a mais que 2022, 2024, 2,94%. 2023, a arrecadação de receita corrente, 340.010.010, 2024, 349.992. Então, daqui dá para ver a questão da dificuldade de orçamento, porque nós não temos uma receita assim consistente, ela oscila. Nós temos o que o Tribunal de Contas fala que é uma metodologia conservadora, que seria até 5% ao ano. Um aumento um pouquinho mais que a inflação, 5% ao ano. Isso nós mantemos nas nossas previsões, mas na realização, veja, 2024 foi apenas 2,94%, além da arrecadação de 2023. Aqui no consolidado, então, as receitas correntes, daí a receita do FUNPREV é a mesma, ela só tem receita corrente, então é aquela mesma receita. Então, nós teríamos aqui, consolidado de 222.589 em 2016, para o realizado em 2024, 440.097, consolidado. Aqui nós temos, a partir de 2020, então 2021, foi 7,59% a mais que 2020, 304.775 em 2021, 283.279 em 2020. 2022, 27,28% a mais, 387.910. 2023, 13,49% a mais, 440.247.
realizado em 2024, consolidado, menos 0,03%. 440.097.652. Para 2025, seria uma previsão de 3,83% a mais que o realizado em 2024. E para 2026, 6,56% a mais, 486.685. Previsão da despesa, né? Então, o equilíbrio entre a despesa e a receita que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui as despesas do Executivo e do Legislativo. Tá? Então, seriam para as despesas do Executivo e Legislativo. Total, 401.258.000, mesmo da receita. Despesas correntes, 360.681.500. Despesas de capital, 36.667.500. Das despesas correntes, com pessoal e encargos sociais, 187.441.000. Juros e encargos da dívida, 10 milhões. Outras despesas correntes, 163.239.000. Das despesas de capital, de investimentos, 26.667.000. Amortização da dívida, 10 milhões. E reserva de contingência, 3.909.000. Reserva de contingência é uma reserva que fica durante o ano. Final do ano, se não for utilizada, ela pode ser... serve para abertura de crédito em outras despesas, tá? Pode ser transferido. Do Fundo Previdenciário. Então, do Fundo Previdenciário, nós vimos lá as receitas e as despesas do fundo, então, elas são menores. 51 milhões de despesas previstas para o ano e 45.107.000, que é a reserva orçamentária, ou seja, para a capitalização do fundo. Então, até a um tempo de vida, o fundo ele tem que capitalizar e entende-se que sobra recurso durante o ano, né? Então, por isso que nós temos o cálculo atuarial para dizer quantos anos, né, que o fundo previdenciário e quais as medidas que têm que ser tomadas para capitalizar ele, para que ele possa ter vida de 83 anos. Então, por enquanto, o nosso fundo ele está superavitário, né? Então, arrecada mais do que gasta. Despesas correntes, 50.970.000, despesa de capital, 30.000. Então, pessoal em encargos sociais, 49.534.000, que estão as aposentadorias e pensões. Aposentadorias, pensões e as despesas de pessoal do pessoal administrativo do fundo. Que mais o superintendente. Tem 2 cargos no fundo que são remunerados lá. Os demais são pagos pelo município. Outras despesas correntes, 1.436.000. Consolidando a despesa. Então, nós temos o total das despesas, 452.258.000 e mais a reserva do FUNPREV, do Regime Próprio de Previdência. Despesas correntes, 411.651.000. Então, nós vemos aqui, despesa de pessoal em encargos sociais, aqui incluindo aposentadorias, pensões, as despesas previdenciárias, 236.975.000. Então, nós teríamos as despesas, tá? 236.975.000, mais menos as aposentadorias e as pensões, 49.044. Quer dizer que para o limite de despesa, né, o valor da despesa pessoal para fim do limite, 187.931. Embora classificadas despesas de pensões e aposentadorias, as previdenciárias, elas são excluídas no cálculo do limite de despesa. Juros e encargos da dívida, 10 milhões, outras despesas correntes, 164.675.000, investimentos, 26.697.000, amortização da dívida, 10 milhões, e reserva de contingência, 3.909.000.
Então, aqui a despesa por natureza. Então, a natureza da despesa de pessoal em cargos sociais. 47% do total das despesas aqui do município e do legislativo. Tá? Então, aqui são as despesas do executivo e do legislativo. Então, do total das despesas, 47% são com pessoal em cargos sociais, juros da dívida 2%, outras despesas correntes 41%, investimentos 7% do total da despesa, amortização da dívida 2%, reserva de contingência 1% do total da despesa. A despesa do fundo previdenciário, 44% das despesas seria com pessoal em cargos sociais, outras despesas correntes 2%, e vejam, a reserva do regime próprio do FUNPREV é 54%, então, do total das despesas. Consolidado. Aí, consolidando, somando as despesas da Câmara, do Executivo e do FUNPREV, do total das despesas, 48% seria com pessoal em cargos sociais, juro da dívida 2%, outras despesas correntes 33%, investimentos seria 5% do total da dívida, amortização da dívida 2%, reserva de contingência 1%, e a reserva do regime próprio, 9% do total do orçamento. Evolução da despesa, de 2016 a 2026. Então, em 2016, a despesa realizada foi 180.066, em 2024, 427.677. Então, 2022, 2023, 2024, tá? Nós temos que levar em conta que nós tínhamos a operação de crédito, né? Então, investimento de financiamento que não tem nos outros anos. Então, em 2021, a despesa foi 6,17% maior que 2020. Em 2022, 30,23%, 326.514. Em 2023, 365.127, 11,83% mais que 2022. 2024, 427.677, 17,13% a mais que 2023. Previsão para 2025, menos 9,37%, 387.597. Para 2026, previsão de 401.258, 3,52% a mais do que o orçado para 2025. Evolução da despesa do Fundo Previdenciário. Aqui são as despesas realizadas, aqui não está somado a reserva, tá? São somente aquelas despesas realizadas. Nós tivemos, em 2021, 22.150, 6,55% mais que 2020. 2022, 28.524, 28,77% a mais. 2023, 32.065, 12,41%. 2024, 43.060, 34,29%. Então, as despesas do Fundo Previdenciário, o que aumenta são as aposentadorias e pensões, mas nós tivemos aqui, 2023, 2024, aquelas indenizações. Tá? Nós tivemos algumas indenizações lá por conta das licenças que não foram pagas, né? Que foram pagas depois, e acho que, se não me engano, de um terço de férias também, que não contou. Então, tivemos algumas indenizações. Tá? O Fundo Previdenciário indenizou alguns aposentados e alguns pensionistas, por isso esse aumento aqui, né, maior em 2024. 2025, a previsão de 38.756, menos 10%, e 2026, 51 milhões, 31,59%. Tá? Então, em 2026, seria 50 milhões para as despesas previdenciárias e 1 milhão as despesas administrativas pagas com a taxa de administração. Né? Então, o ano que vem, o repasse
do executivo para taxa de administração é R$ 1 milhão, tá? Para pagamento das despesas administrativas do fundo. Evolução da despesa consolidada, nós temos aqui 2021, 272.876, 6,20% a mais que 2020. 2022, 355.038, 30,11% a mais. 2023, um aumento de 11,87% nas despesas, 397.192. 2024, um aumento de 18,52%, 470.738. Para 2026, a previsão é de menos 9,43%, 426.363. E para 2026, um aumento de 6,08% nas despesas, 452.258. Despesa por órgão. Então, aqui a previsão das despesas por órgão. Aqui sem o fundo previdenciário, então o legislativo e o executivo, tá? Por órgão seria 401.258, nós teríamos no legislativo 16.782, a Secretaria Municipal de Governo 5.172, Gabinete do Vice-Prefeito 285.000, Procuradoria-Geral 3.635, Controladoria-Geral do Município 793.000, Secretaria Municipal de Administração, 29.821, Secretaria Municipal de Finanças, 32.759, Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 54.722, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, 3.439, Secretaria de Esportes e Recreação, 6.192, Secretaria Municipal de Educação, 112.544, Secretaria Municipal de Saúde, 85.191, Secretaria de Assistência Social, 20.915, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 4.310, Secretaria Municipal de Ordem Pública, 17.188, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 3.598, reserva de contingência, 3.909. Então, no gráfico, Poder Legislativo é 4,18% do total da despesa do Executivo Legislativo, 4,18%. Secretaria Municipal de Governo, 1,29%. Gabinete do Vice-Prefeito, 0,07%. Procuradoria-Geral, 0,91%. Controladoria-Geral do Município, 0,20%. Secretaria Municipal de Administração, 7,43% do total das despesas. Secretaria Municipal de Finanças, 8,16%. Obras e Serviços Públicos, 13,64% da despesa total. Desenvolvimento Econômico, Agrícola e Abastecimento, 0,86%. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 1,54% do total das despesas. Secretaria Municipal de Educação, 28,05%. Aqui não é o 25%, aqui é o total, porque tem aquelas fontes de recurso aqui que são 100% da educação. Aqui é o total da secretaria, tá? Não é o 25%. Aqui nós temos salário e educação, aquelas fontes de recurso que são de aplicação de 100%. Tá? Então, aqui é no total da despesa. Secretaria Municipal de Saúde, 21,23%. Assistência Social, 5,21% do total das despesas. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 1,07%. Secretaria de Ordem Pública, 4,28% do total das despesas. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 0,90%. Reserva de contingência, 0,97%. Se nós pegarmos agora com o fundo previdenciário, tá? Então, o que muda aqui é 51 milhões das despesas do fundo previdenciário e 45.107 da reserva orçamentária. A receita total daí consolidada, 497.365. Tá? O que muda aqui no gráfico são os
percentuais daí, levando em conta o total da despesa consolidada. Poder Legislativo, 3,37% da despesa consolidada. Secretaria Municipal de Governo, 1,04%. Gabinete do Vice-Prefeito, 0,06%. Procuradoria-Geral, 0,73%. Controladoria Geral, 0,16%. Secretaria Municipal de Administração, 6%. Secretaria Municipal de Finanças, 6,59%. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, 11% da despesa total. Desenvolvimento Econômico Agrícola e Abastecimento, 0,69%. Esportes e Recreação, 1,24% do total da despesa. Secretaria Municipal de Educação, 22,63% do total da despesa. Secretaria Municipal de Saúde, 10,13%. Secretaria de Assistência Social, 4,21%. Secretaria Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, 0,87%. Secretaria de Ordem Pública, 3,46%. Secretaria de Cultura e Turismo, 0,72%. Reserva de contingência, 0,78%. As despesas do Fundo Previdenciário, 10,25%. E a reserva orçamentária, 9,07% do total das despesas. Despesa por área. Então, aqui nós vamos ver aqui a dificuldade de orçamento. Nós vimos lá que tem algumas secretarias que o percentual delas no total da despesa é bem baixo, né? Mas aqui nós vamos ver a dificuldade, então, desse orçamento. No orçamento aqui do Legislativo e Executivo, de 401.258. Aplicação na educação, 112.544. Saúde, 85.191. Assistência social, 20.915. Obras e serviços, 54.722. Legislativo, 16.782. Outras áreas, 111.102. Então, olhando aqui no gráfico, então, 28,05% do total das despesas é no setor da educação, na área da educação. Saúde, 21,23% do total da despesa. Assistência social, 5,21%. Obras e serviços, 13,64%. Legislativo, 4,18%. Outras áreas, sobra 27,69% para as outras secretarias. Lembrando que nós temos aqui dentro a Secretaria de Ordem Pública também, que tem um orçamento considerável, né? 16 milhões. Então, aqui ficam as dificuldades na hora de fazer o orçamento. Consolidado. Aí o total das despesas de 497.365.000. Aplicação em saúde, aplicação em educação, 112.544, saúde, 85.191, assistência social, 20.915, obras e serviços, 54.722, outras áreas aqui, considerando o orçamento do Executivo e Legislativo, 111.102, Legislativo, 16.782, FUNPREV, 51 milhões e a reserva do RPPS, 45.107. Então, a despesa por área de aplicação no gráfico. Aplicação em educação, 22,63%. Saúde, 17,13%. Assistência social, 4,21%. Obras e serviços, 11% do total das despesas. Outras áreas, 22,34%. Legislativo, 3,37% do total das despesas. As despesas do Fundo Previdenciário, 10,25% do total das despesas. E a reserva orçamentária, então, para a capitalização do fundo,
9,07%. Previsão para 2026. A projeção da receita corrente líquida para o ano que vem. Receita corrente líquida é base de cálculo para o limite das despesas de pessoal e base de cálculo para o limite do endividamento. Então, receita corrente líquida, que é a base de cálculo para depois ver o cumprimento desses limites, né? Se está cumprindo os limites de endividamento e os limites da despesa de pessoal. Então, a receita corrente líquida prevista, 390.858.000, que seriam as receitas dos tributos municipais, 93.405.000. Aqui a contribuição da iluminação pública, 5.565.000. Receita patrimonial, 13.352.000. Receita de serviço, 912 milhões. Transferências correntes, 275.617.000. Outras receitas correntes, 2.007.000. Então, aqui a projeção dos limites da despesa com o pessoal. Tá? Então, com base na receita corrente líquida, 390.858.000, o máximo de despesa de pessoal aqui, considerando o limite prudencial, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria 51,30%, o máximo poderia ser 200.510.000. E no Legislativo, 22.278.000, considerando o limite prudencial de 5,70%. Então, o total poderia ser 222.789.000. Né? Nós vimos lá que, no total, a despesa de pessoal ela fica em 236 milhões, com aposentadorias e pensões. Tá? Então, lá, 236.795.000, lembrando que, para o limite, exclui as aposentadorias e as pensões. Então, previsão de 49.044.000. A despesa considerada para o limite de 51,30% estaria em 187.931.000. Então, dentro do limite prudencial. A reserva de contingência, né, o que diz na LDO, que ela tem que ser no mínimo 1% da receita corrente líquida. Então, a reserva de contingência, arredondando, né, 1% arredondando, 3.909.000. Então, cumprindo o mínimo de 1% da receita corrente líquida. Dívida pública. Tá? Então, a dívida pública em 31 de agosto. Né? A dívida contratual estaria em 64.045.000. Tá? Aqui eu não estou demonstrando, porque depois a seguir nós vamos ter audiência pública da avaliação de metas, e aí sim eu vou demonstrar os contratos, a dívida, os contratos e pormenorizar a dívida pública. Deduções da dívida, 81.242.000, então a dívida consolidada líquida, menos 17.197.000, aqui considerando apenas aqui as disponibilidades do Executivo. Tá? Então, aqui não soma as disponibilidades do Legislativo. Tá? Receita corrente líquida em agosto, 372.251.000. Então, o percentual, o limite, né, o limite máximo do endividamento, ele pode ser 120% da receita corrente líquida. E ela está em menos 4,62% da receita corrente líquida. Então, está dentro, né, dos limites. Alguma pergunta até aqui? Se tem alguma pergunta, algum questionamento? Alguma... Então, o último demonstrativo que eu tenho aqui seriam os projetos da LOA para 2026.
Então, os projetos para a LOA. Então, nós temos lá a construção do prédio sede da Câmara Municipal, 248 mil. Aquisição de equipamento para a Secretaria Municipal de Governo, 30 mil. Aquisição de equipamentos para a Procuradoria-Geral do Município, 30 mil. Aquisição de equipamentos para a Controladoria-Geral do Município, 20 mil. Equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, 126 mil. Equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal de Finanças, 20 mil. Agora, os projetos aqui que estão na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Aquisição de equipamentos e material permanente para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 100 mil. Construção de galerias e águas pluviais, 210 mil. Pavimentação de vias urbanas, que seria aqui com os recursos do programa Asfalto Novo Vida Nova. Então, as ruas, né, que foram apresentadas aqui na ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, são as mesmas. Então, 10 milhões. E para ruas do Jardim Adriane, Parque da Cidade e Autódromo Municipal, né, que seria asfalto novo, e recapeamento daí, Rua Cascavel, Formosa, Faxinal, Centenário, Mar del Plata, Mendonça, Bariloche, Alcatraz, Eldorado e Estrada dos Guararapes no Jardim Argentino. Tá? Esse aqui ainda está né? O projeto ainda tal, que nós tínhamos previsão é que esse aqui deve aumentar, tá? Esse valor também do convênio, né, e aumentar ruas, tá, mais para frente. Por enquanto, o que nós tínhamos no projeto são esses os que me foram passados, mas deve aumentar também esse valor e aumentar ruas também. Okay. Manutenção e segurança da malha viária urbana, 2.946.000, que seria mais para a operação tapa-buraco mesmo, né? Não tem previsão de... Então, seria aqui a operação tapa-buracos, obras especiais para melhoria e segurança do tráfego do perímetro urbano. Então, rotatórias, passarelas, né, aquelas obras que sejam para melhorar a infraestrutura da malha viária urbana. Então, 2.946.000. Aqui uma previsão de 100 mil para a conclusão das obras de revitalização da Avenida Horácio Clabin. Aquisição de equipamento e material para as unidades da Divisão de Serviços Públicos, 63 mil. Para a infraestrutura de iluminação pública, então seriam as obras de infraestrutura da iluminação pública, 1 milhão, são pagos com recursos, isso aqui é com recursos da contribuição dos serviços de iluminação pública, a COSIP. Construção e revitalização de praças, então conclusão das obras do Complexo São Francisco, 100 mil, essas aqui são recursos do Finisa. Conclusão da Arena Multiuso, 100 mil, também com recursos do Finisa. Então, uma previsão, né, que essas obras devem passar para o ano que vem, se for necessário, né, acrescer nas obras, para ter uma previsão no orçamento. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola e Abastecimento, aquisição de equipamento e material permanente, 100 mil reais. Para a Secretaria Municipal de Esporte e Recreação, construção e reforma de estruturas, espaços e equipamentos esportivos e de lazer, 154 mil. Aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Esporte e Recreação, 50 mil. Instalação de parque infantis, 150 mil. Secretaria Municipal de Educação, aquisição de veículo para o setor de infraestrutura escolar, transporte escolar, aquisição de equipamento e material para as unidades administrativas da educação, 200 mil. Equipamento e material permanente para as unidades de ensino fundamental, então para as escolas. Para equipamento das escolas, 1 milhão. Aquisição de veículo tipo van e ônibus para o transporte de alunos, 350 mil.
Conclusão e reforma das escolas Périx Pacheco, 31 de março e Bento Mussurunga, 1 milhão. Eu acho, se eu não me engano, é 31 de março, que é a construção de um muro que está em trâmite a licitação. Então, deve licitar esse ano, deve ser empenhado esse ano ainda. A 31 de março é a quadra, então o Bento Mussurunga, que é o muro de rimo, então o Bento Mussurunga, tá em licitação. A quadra, se eu não me engano, já está tramitando a licitação, então. Deve, né? Se ocorrer a licitação dentro desse ano, vai ser empenhado esse ano, o ano que vem seria apenas para a conclusão dessas obras. Conclusão da construção da Escola Municipal São Silvestre, né? 3 milhões e 500 para a Escola São Silvestre. Ampliação da Escola Municipal Perpétuo Socorro, 3 milhões. Aquisição de equipamento e material permanente para as unidades da educação infantil, então, para os CMEIs, 700 mil. Ampliação e reforma do CMEI Maria Mazetti, 1 milhão e 400. Construção do CMEI Casa Bela, né? Talvez se ia acontecer, mas esse está em estudo ainda. Aquisição de terreno para ampliação do CMEI Helena Colodi, 300 mil. Construção e ampliação de unidades de saúde, né? Então, na Secretaria Municipal de Saúde. Tá? Então, 1 milhão e 650, que seria para a conclusão das construções da UBS da área 3, que já está licitada, da unidade mista de saúde do Monte Sinai, que está em tramitação a licitação, tá? Licita esse ano, e da UBS do Triângulo. Aquisição de equipamento e material permanente para as unidades da Secretaria Municipal de Saúde, 100 mil. Aquisição de veículos leves para os setores da Secretaria de Saúde, 100 mil. Aquisição de ambulância, 200 mil. Aquisição de veículo para transporte de pacientes para o tratamento fora do domicílio, 300 mil. Aquisição de equipamento e material permanente para o UPA, 100 mil. Equipamento e material permanente para o Serviço de Vigilância Sanitária, 10 mil. Equipamento e material permanente para o Serviço de Vigilância Epidemiológica, 10 mil. Na Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, aquisição de equipamento e material permanente, 30 mil. Aquisição de imóveis de interesse público. Esse aqui ele tem uma questão se precisar, por exemplo, uma abertura de rua, alguma desapropriação, para você ter no orçamento, né? E, logicamente, aí não tem uma previsão, tá? Mas, se acontecer, você já tem no orçamento, pode fazer por suplementação daí, suplementar. Mas esse se precisar alguma abertura de rua, alguma desapropriação, né, que seja de interesse público, tem essa previsão, assim como tem lá de moradias também, né? Então, é um valor que tem para constar no orçamento. Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, então, aquisição de equipamento e material permanente, 50 mil. Então, esses são os projetos, né? Os projetos orçamentários para 2026. E esse era o que nós tínhamos para demonstrar. Estamos abertos, então, para perguntas, para contribuições também, né? Tranquilo? Então, se nós não temos questionamentos, nem contribuições, então nós damos por encerrada a audiência pública da Lei Orçamentária de 2026. Agradeço a presença de todos, né? E convido a todos que daqui a alguns minutos, né, às 16h30, nós teremos audiência pública referente à avaliação do cumprimento de metas das metas fiscais referentes ao segundo quadrimestre de 2026. Então, peço a todos que permaneçam, né? Daqui a um pouco nós começamos a nova audiência. Nós fizemos as duas em conjunto porque essa semana, né, teve um acúmulo de audiências, né? Então, acabamos fazendo as duas nesse mesmo dia.